Oi, pessoal do nono ano, tudo beleza? Pessoal, aqui é a professora Patrícia. Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre evolução. Vocês já estudaram em casa, mas a gente vai dar aqui uma revisada geral, beleza? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é evolução. Evolução, ela acontece quando surgem mudanças nos seres vivos, mudanças nas características dos seres vivos ao longo de milhares de anos, e essas mudanças vão levar ao surgimento de novas espécies, tá? Importante saber que toda mudança, toda modificação que ocorre no organismo, ela é passada para os descendentes, para os filhos. E aí a espécie, ao longo das gerações, vai se modificando, porque é passado para os descendentes, tá? Então, em poucas palavras, o que é evolução? É quando a gente tem descendência com modificação, ou seja, filhos com modificação, tá? Nós temos espécies antigas que foram modificando e chegaram nas espécies de hoje, que a gente conhece hoje, tá? Então, a espécie que existiu há 100 mil anos atrás, ela não é igual à espécie que existe hoje, porque hoje essa espécie, ela é evoluída, ela evoluiu, tá? E daqui a 100 mil anos para frente, né, se o mundo ainda não tiver acabado, a espécie de daqui 100 mil anos vai ser diferente da espécie que nós temos hoje, porque as espécies evoluem, as espécies sofrem mudanças ao longo do tempo, tá certo? Existem evidências que nos mostram que a evolução ocorre no ambiente. Essas evidências nos mostram que a evolução é verdadeira. Existem discussões, tá, de certas pessoas que não acreditam na evolução, porque elas defendem que as espécies foram criadas por Deus e da forma que elas foram criadas, elas existem até hoje. Porém, esse não é o nosso foco, tá? Nós não vamos entrar em religião, nós vamos falar apenas da ciência. Então, a ciência traz para nós evidências de que a evolução ocorre. A primeira evidência irrefutável, o que é irrefutável? Que não dá para negar, são os fósseis. Gente, os fósseis, eles são restos ou vestígios de animais, plantas, de qualquer organismo que viveram lá no passado e que foram preservados de alguma forma, tá? Então, fóssil é um resto ou um vestígio. O fóssil pode ser osso, o fóssil pode ser uma pegada, tá? O fóssil, ele não se restringe somente a osso, tá bom? Um ovo de um animal que tiver sido preservado, um pedaço de pele que tiver sido preservado, tudo é considerado fóssil. Então, repetindo, fósseis são restos, tá? Ou vestígios de organismos que viveram há muitos anos atrás, que viveram no passado, tá? Um exemplo que todo mundo já viu são fósseis de dinossauros, né? Os fósseis de dinossauros, eles são famosos. Nós temos aqui um exemplozinho. Esses fósseis, eles mostram que os organismos que viviam lá no passado são diferentes dos organismos que existem hoje, tá? Aqui nos exemplos, nós temos aqui um inseto preso em âmbar. O que é âmbar? É aquela resina que sai da árvore, tá? É um líquido que sai da árvore e aí ele endurece, pode prender um inseto ali naquele âmbar e esse inseto fica preservado por milhares de anos, tá? Embaixo a gente tem já um fóssil formado por ossos, né? Tem todos os ossos aqui desse fóssil. E aqui à direita a gente tem uma impressão de uma planta, né? Esse aqui é um fóssil de uma planta. Então, a gente pode ter vestígios, restos, na forma de fósseis de todo tipo de organismo, tá? Então, lembrando que fósseis não representa apenas ossos de seres vivos, tá? Uma pegada também é um fóssil, beleza? Outra evidência extremamente importante que a gente pode citar é a homologia dos órgãos. O que é homologia? São características comuns entre seres vivos que vão indicar o parentesco entre as espécies. Como assim? São características que a gente observa que mostram que os organismos
são parentes um dos outros, diferentes espécies. A gente olha, nossa, essa espécie é parente dessa. Por quê? Olha um exemplo super interessante. O braço do homem, o braço, na verdade a gente não chama de braço, a pata do cavalo, a asa do morcego e a nadadeira da baleia, todas essas estruturas têm os mesmos tipos de ossos. Os ossos são iguais, olha só, no braço do homem a gente tem aqui o úmbero, um osso. Na pata do cavalo temos também o úmero. Na asa do morcego tem também o úmero, que é um osso, né? E aqui na nadadeira da baleia a gente também tem o úmero. Se você olhar para todos os outros ossos, tem, olha lá, rádio no homem, rádio no cavalo, rádio na asa do morcego e rádio na nadadeira da baleia. Então, a homologia mostra para a gente que indivíduos ou espécies diferentes, nós estamos falando homem, cavalo, morcego e baleia, foram parentes no passado. Por quê? Porque eles compartilham estruturas em comum, tá? Então, isso é homologia. São indivíduos ou espécies diferentes que compartilham características em comum, estruturas em comum. Quer dizer que lá no passado nós tivemos um parente que a gente chama de ancestral em comum, que tinha todas essas características. Esse ancestral foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e deu origem hoje ao homem, cavalo, morcego, nadadeira, ou baleia, né? Desculpem, e diferentes outros organismos. Então, primeira evidência, existência dos fósseis. Segunda evidência, existência de homologia entre as espécies. Então, homologia, repetindo, são características em comum que as espécies têm e mostra pra gente que elas são parentes, têm um parentesco em comum. Terceira evidência, existência de estruturas vestigiais. O que são estruturas vestigiais? São estruturas que já não têm mais função no nosso organismo, mas elas ainda existem, elas estão lá no organismo. Um exemplo muito importante no ser humano é o apêndice. O apêndice é uma estruturazinha aqui na foto, ó, que está no final do intestino grosso. Esse apêndice, ele não tem função no nosso corpo hoje em dia. Ele não tem função nenhuma. Ele apenas está ali. Antigamente, o que se sabe hoje? Que há muitos, 1000 anos atrás, os nossos ancestrais, os humanos antigos, eles se alimentavam muito de vegetais, de folhas, de frutos, que era o que tinha na natureza, né? E aí, esse apêndice continha várias bactérias que conseguiam, que ajudavam a digerir essa parte vegetal. Vocês estudaram, se não lembram, os organismos que compõem, né, que formam o grupo das plantas, eles possuem uma molécula que a gente chama de celulose, tá? Toda planta tem celulose. A celulose não é digerida por nós humanos, tá bom? Nós não conseguimos digerir. E como que fazia, então, há milhares de anos atrás, quando o homem se alimentava de bastante vegetal? O que era feito? O nosso apêndice participava. O apêndice, ele trabalhava, né, porque lá dentro tinha uma comunidade de bactéria, ele trabalhava na digestão da celulose. Com o passar do tempo, o homem começou a se alimentar de carne, né, de grãos, de proteínas, de carboidratos. E aí, ele passou a precisar bem menos do apêndice para digerir a celulose, porque ele ingeria menos celulose, tá? Então, o apêndice foi perdendo a função e se tornou uma estrutura vestigial, um órgão vestigial, porque ele perdeu a sua função, tá? Então, o que nos mostra os órgãos vestigiais? Que em determinado momento da existência das espécies, aquele órgão era necessário, ele era usado, e que hoje ele não tem mais utilidade. Então, ele foi importante para quem? Para os nossos ancestrais, tá? Outro exemplo de estrutura vestigial é o nosso dente ciso, tá bom? Hoje, já nascem pessoas, inclusive, sem o dente ciso,
tá? O denticísio, ele não tem mais função no nosso organismo. E quem nasce com, né, precisa até tirar. Então, o denticísio é outro exemplo de órgão vestigial, tá? E eu vou fazer uma perguntinha para vocês darem mais uma pesquisadinha sobre órgãos vestigiais em outros seres vivos. Vai ser uma tarefinha, tá? Então, vamos continuar. Falamos de fósseis, de homologia, de estruturas vestigiais ou órgãos vestigiais. E agora nós temos as evidências moleculares ou celulares. Que é isso? É simplesmente entender que as espécies compartilham uma estruturazinha que é extremamente importante, que é o DNA. Nosso DNA é formado por moléculas que todos os seres vivos têm. Só que essas moléculas, elas se combinam de formas diferentes. Por isso que nós somos diferentes uns dos outros, nós somos diferentes de outras espécies, né? Porque nossas moléculas se combinam de formas diferentes. Mas a porcentagem de nós chamamos de nucleotídeos. O que são nucleotídeos? São as moléculas que compõem o nosso DNA, tá? Então, a quantidade... Aliás, vamos falar de um termo que vocês conhecem? A porcentagem de genes, tá? Entre espécies que são parentes, ela é cada vez mais próxima. Por exemplo, o macaco e o ser humano são parentes. Antigamente, nós tínhamos um ancestral que foi se modificando, né? Foi sofrendo mudanças, e aí esse ancestral, ao sofrer mudanças, ele formou, né? Ele deu origem à espécie de macaco e deu origem ao primeiro ser humano, tá? Então, à medida que sofre mudanças esse ancestral, à medida que ele sofreu mudanças, foi possível ele dar origem ao macaco e dar origem ao humano. E aí, como nós tivemos um ancestral em comum, a gente compartilha DNA, tá? Nós temos o DNA muito parecido, tá? Eu não sei falar agora, eu não lembro a porcentagem correta, mas o macaco e o ser humano têm um DNA bastante parecido. A quantidade de genes iguais é alta. Tá? Nós compartilhamos um DNA em comum, tá? Não é igual, porque não somos espécies iguais, mas nós temos um DNA bastante parecido com o macaco. A quantidade de genes, ela varia em uma pequena porcentagem do nosso DNA quando comparado ao do macaco, tá? Então, espécies com parentesco, elas têm o DNA parecido. Mas, lembrando, não é igual, tá bom? Não é igual. Eu falei que a composição do DNA para os diferentes seres vivos é a mesma, no sentido de que nós temos as mesmas moléculas, só que essas moléculas se combinam de forma diferente. Lembrem-se disso. Então, o DNA não é igual, tá bom? Mas compartilhamos coisas parecidas, tá bom? Então, essa é uma evidência celular e molecular, tá bom? Um exemplo legal é que a bactéria, ela tem lá uma composição do seu DNA, que eu falei para vocês que chamam nucleotídeos, as moléculas que compõem o DNA. A bactéria tem nucleotídeos que a gente tem também. Então, isso mostra que as espécies foram surgindo através de mudanças que ocorreram, né, ao longo de milhares de anos, e que todas elas possuem um ancestral em comum, tá bom? Todas elas têm um parentesco, tá? Outra evidência é a embriologia comparada. Embriologia vem de embrião. Então, o embrião de diferentes espécies, ele tem as mesmas estruturas. Como, por exemplo, aqui na imagem, vocês observam o peixe, a salamandra, a tartaruga, a galinha, coelho humano. Prestem atenção, todos os embriões aqui são parecidos. Todos têm aqui, ó, fendas branquiais nessa regiãozinha. Olha, fendas aqui, 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 aqui. Então,
todos os embriões dessas espécies que a gente está olhando, eles têm a mesma formação, né? Por que isso é importante? Porque nós estamos vendo que, por ter características em comum, eles tiveram um ancestral em comum. Eles são parentes, eles têm um parentesco. Então, um peixe é tão diferente de um humano e, mesmo assim, o seu embrião é extremamente parecido. Tá? Então, isso é importante para a gente ver que existia um ancestral em comum há milhares de anos atrás. Hoje ele não existe mais. Hoje o que existe é o peixe atual e a espécie humana atual, tá bom? O ancestral em comum, ele não existe mais. Ele já foi, né, extinto lá há muitos anos atrás. Então, essas são nossas evidências de que a evolução ocorre no ambiente, tá? Para explicar a evolução, nós temos algumas teorias, nós temos alguns pesquisadores extremamente importantes. O primeiro é o Lamarck. Lamarck ele foi um cientista francês, tá, que viveu lá no século XVIII, tem muito tempo. O que Lamarck falou para a gente? Ele propôs uma teoria que chama-se Lamarckismo, tá? Lembra desse nome, Lamarckismo? Ele tinha duas leis. A primeira, lei do uso e desuso de estruturas de órgãos e lei dos caracteres adquiridos. Caracteres são características adquiridas, tá? Então, na primeira lei, lei do uso e desuso, ele falava assim, ó, quando um órgão ou uma parte do corpo é muito utilizada, ela vai se desenvolver. E quando essa parte do corpo é pouco utilizada, ela vai se atrofiar ou desaparecer. Faz sentido, né? Se usa muito uma estrutura, ela se desenvolve. Se usa pouco, ela se atrofia ou desaparece. Tá bom. E aí, a segunda lei dele, ela está unida à primeira. Ele fala assim, ó, as partes do corpo lá que foram desenvolvidas ou atrofiadas geraram mudanças no corpo e essas mudanças são transmitidas para os descendentes. Então, olha, lei dos caracteres adquiridos. As características que se adquire são transmitidas para os descendentes. Então, para eles, usou muito uma estrutura, ela se desenvolve e vai ser transmitida para os filhos. Lei dos caracteres adquiridos. Usou pouco uma estrutura, ela se atrofia. E essa característica vai ser transmitida para os descendentes. O exemplo clássico que a gente tem, muito clássico, é o surgimento do pescoço da girafa, tá? A girafa, ela tem esse pescoção hoje. Antigamente, quando eu falo antigamente, gente, eu falo milhões de anos atrás, né? Milhares, na verdade, ela não tinha esse pescoção. E aí, como que Lamarck explicou a existência de girafas com pescoço longo? Ele falava assim, ó, as girafas que nasceram aqui, primeira figurinha, antigamente, elas tinham o pescoço pequenininho, né, há milhares de anos atrás. E aí, elas tinham a necessidade na verdade, elas se alimentam de folhas, né, das árvores. E aí, essa necessidade de comer folhas de árvores altas, por que altas? Porque as folhas das árvores baixas, gente, elas já tinham sido todas comidas. Pensa quantas espécies se alimentam de folhas. Então, a competição lá pelas árvores baixas era muito grande. Então, as girafas viram uma oportunidade nas folhas altas. Aí, elas não pensaram, né? Animal não pensa. Elas conseguiram alcançar as folhas das árvores altas quando elas começaram a esticar o pescoço dela. Elas esforçavam, faziam força para alcançar aquelas folhas lá no alto. E esse esforço de alcançar as folhas foi permitindo que o pescoço da girafa aumentasse, tá? À medida que aumentou, essa característica era passada para quem? Para os descendentes, aqui na segunda imagem. Era passada para os descendentes, porque ela adquiriu uma característica pela lei do uso e desuso e transmitiu para os descendentes, lei dos caracteres adquiridos. E à medida que foram se passando milhares de gerações,
que nós temos hoje? Girafas com pescoço enorme, né? Bem grande, que conseguem se alimentar das folhas altas e frutos lá naquelas plantas de estatura alta. Então, olha só, repetindo. No meio ambiente havia uma grande competição por alimentos nas plantas baixas, né? As folhas baixas, os frutos baixos, havia uma grande competição. Então a girafa, à medida que ela percebeu lá as folhas altas, o que aconteceu? Ela começou a se esforçar para alcançar aquelas folhas. O esforço, o grande uso do pescoço fez com que ele se desenvolvesse. Como ele foi se desenvolvendo, de acordo com a lei dos caracteres adquiridos, essa característica foi sendo passada, transmitida para quem? Para os filhos, tá? E aí, à medida que se passaram milhares de gerações, o pescoço cada vez maior, a característica de pescoço cada vez maior, foi passando para os filhos e chegaram hoje na girafa que a gente tem, tá? Então, como que a gente entende a lei de Lamarck? Ocorreram mudanças ambientais, que é a competição por muito alimento, né? Essa competição gerou uma necessidade de adaptação. Então, na teoria de Lamarck, tem-se uma necessidade de se adaptar. Então, por causa da competição grande demais, a girafa precisou alcançar as folhas mais altas. Ela tinha uma necessidade. Essa necessidade gerou o quê? Modificação nos organismos, nos indivíduos. Nesse caso, nossa modificação do pescoço. E aí, com o passar de milhares de gerações, a girafa evoluiu, tá? Outro exemplo é a língua do tamanduá. De acordo com Lamarck, o tamanduá ele precisava alcançar as formigas em buracos bem profundos, tá? O que acontecia? O esforço do tamanduá para conseguir entrar lá, colocar a língua lá no formigueiro, foi alongando a língua dele ao longo dos anos, né? E esse alongamento da língua ia passando para os filhos dele. O tamanduá conseguiu alongar um pouquinho a língua, ele se reproduzia, gerava filhos com a língua um pouquinho maior. E por aí foram se passando milhares de gerações. Com o passar dos anos, né, de milhares de anos, milhões de anos, o tamanduá, então, conseguiu ter uma língua bem grande para alcançar as formigas. Então, houve a necessidade de alcançar as formigas. O tamanduá usou bastante esse órgão, né? Lei do uso e desuso. Esse órgão se desenvolveu e foi transmitido para os filhos. As características, né? Foram transmitidas para os filhos. Então, de acordo com Lamarck, o meio ambiente, a necessidade do meio, as características do meio, ela provoca mudança nos organismos. Então, o meio provoca mudança nos organismos, visando o quê? Adaptação, tá bom? Só que temos um problema. Lamarck, ele errou na sua teoria, porque quando ele diz que a lei dos caracteres adquiridos é verdadeira, ele estava errado, porque só é transmitido para os descendentes uma característica quando ela é alterada no DNA. Se essa alteração não ocorrer no DNA, não adianta, não vai ser transmitido para os filhos. Então, por exemplo, o pescoço da girafa, ele alongar, presta atenção, ele alongar altera o DNA das células? Não altera. Nós chamamos de células somáticas, as células que fazem parte de todo o seu corpo, a célula da sua pele, célula do seu estômago, do seu intestino, dos seus ossos, todas as células que fazem parte do seu organismo são chamadas células somáticas. Se alguma alteração ocorrer nessas células somáticas, não adianta, não teremos transmissão dessa característica, dessa alteração para os filhos. Só vai ter transmissão das mudanças para os filhos ou descendentes quando as alterações ocorrerem nas células germinativas. O que são células germinativas? São nossos gametas. Então, quando tiver alteração do DNA lá no nosso gameta, aí sim
as características adquiridas vão ser passadas para os descendentes, tá bom? Então, Lamarck errou, porque as alterações, primeira coisa, se elas não ocorrerem no DNA, não tem como. E outra coisa, se as alterações ocorrerem em células somáticas, que compõem todo o seu organismo, exceto os gametas, elas não são passadas para as outras gerações. Somente alterações nos gametas passam para outras gerações. A reprodução não ocorre através do encontro de gametas? Então, quer dizer que a alteração tem que ocorrer lá no gameta. Bom, tá bom? Então, Lamarck, ele não entendeu isso naquela época. E aí, depois de Lamarck, veio um pesquisador que chama Darwin. Darwin foi um grande revolucionário na época. Ele nos mostrou como a evolução realmente ocorre, tá? Darwin, ele nos mostrou que a evolução ocorre através de um processo chamado de seleção natural, tá? A seleção natural nada mais é que o meio. Lamarck já tinha visto que o meio ele era o fator que gerava evolução. Então, Lamarck acertou nisso, ele sabia que o meio é capaz de gerar evolução. E aí, Darwin deu um nome para o meio ambiente, as condições do meio de seleção natural, tá? Então, o que Darwin falou pra gente? Olha só, as espécies, elas vivem lutando o tempo todo para sobreviver, o que é verdade, né? E aí ele continuou, os mais aptos são os únicos que conseguem sobreviver, reproduzir e aí passar suas características para os descendentes, tá? O que é o mais apto? É o indivíduo mais forte? Não é. O mais apto é o indivíduo que está adaptado àquele meio, é o indivíduo que tem características que favorecem a sobrevivência dele naquele meio. Então, esse é o mais apto. Exemplo, vamos lá, pega o ser humano, coloca dentro da água, né, dentro do mar, e compara com um peixe que vive no mar. Qual é mais apto a sobreviver, o ser humano ou o peixe? Lógico que é o peixe, tá? Agora, pega o peixe, coloca na terra junto com o ser humano. Qual é mais apto a sobreviver? O ser humano, não é? Então, para dizer se é mais apto ou não, depende do meio em que o ser está. Não se esqueça disso. Apto não é o mais forte. Apto depende do meio que o ser vivo está, tá bom? Então, a seleção natural de Darwin, ela ocorre da seguinte forma: nós temos 3 fatores importantes para explicar a seleção natural. Primeira, variabilidade. Os organismos são diferentes. Olha nós, seres humanos, nós somos extremamente diferentes. As outras espécies também são diferentes. As espécies possuem variabilidade. O que é variabilidade? Diferença, tá? As espécies são diferentes, elas têm diferenças entre si. Então, são variações, variabilidade de variação. Então, variabilidade significa as variações nas características das espécies, tá? Então, primeira coisa para entender seleção natural, existe variabilidade ou variação entre as espécies e dentro da mesma espécie, tá? Depois, reprodução diferenciada. O que é isso? Alguns organismos conseguem reproduzir mais que outros, diferenciada de diferente. Então, se tem organismo que consegue reproduzir mais que outros com maior frequência, ele vai ter sucesso. Quanto mais ele reproduzir, mais descendentes ele vai gerar, tá? Então, mais ele vai transmitir as suas características vantajosas para as próximas gerações, tá bom? Então, reprodução diferenciada se refere à existência de diferentes taxas de reprodução. O organismo que ele tiver mais adaptado ao ambiente, o organismo que for mais apto àquele ambiente, ele consegue se reproduzir mais. Ele tem uma característica vantajosa para aquele ambiente, igual o peixe humano. O peixe tem característica vantajosa na água, então ele vai se reproduzir bastante. Então, ele é o mais adaptado naquele meio, tá? Então,
Lembrem-se, reprodução diferenciada, o organismo mais adaptado em um determinado meio, ele consegue se reproduzir com maior frequência, tá? E outra coisa importante, quando a característica ela é desvantajosa, por exemplo, ocorre uma mudança no organismo, sei lá, uma coisa bem assim, surreal. Imagina que um peixe nasça sem as nadadeiras lá na água. É uma característica desvantajosa? Demais, né? Então, o que vai acontecer com esse peixe? Ele vai morrer, né? Então, ele vai continuar naquele ambiente, aos poucos ele vai desaparecendo, né? Até ser extinto. Por quê? Porque ele não consegue sobreviver naquele meio, ele não vai conseguir nem se reproduzir, provavelmente. Logo, ele vai morrer ali, né? Então, é importante lembrar disso das características desvantajosas. Terceira característica, nós falamos de variabilidade, né? Indivíduos são diferentes. Nós falamos da reprodução diferenciada, os mais adaptados conseguem se reproduzir mais. E agora a hereditariedade. Aqueles que estão se reproduzindo mais, eles vão conseguir transmitir as suas características para os descendentes, né? E à medida que continua a reprodução, essa característica vai sendo cada vez mais frequente, porque está gerando mais filhos, mais indivíduos. Então, pensa assim, hereditariedade é quando as características geralmente vantajosas, né? Porque se não for vantajoso, o indivíduo possivelmente vai ser eliminado. Então, as características que são vantajosas, características genéticas, né? Hereditárias, elas vão ser passadas para os filhos e, à medida que se desenvolve, que se passam, né, várias gerações, a frequência daquela característica, o que é a frequência? A ocorrência daquela característica na população vai só aumentando, até um dia que a espécie muda, ela sofre evolução. Por quê? Ela foi acumulando tantas características diferentes, tantas características novas, que a espécie fica diferente do seu antepassado lá de muitos anos atrás. Tá? Então, isso é o que causa, né, o que gera a evolução, tá bom? Exemplo da girafa. O que Darwin entendia sobre isso? Prestem atenção. Primeira coisa que a gente falou, variabilidade. Então, para Darwin, antigamente, primeira figura, existiam girafas do pescoço longo e do pescoço curto. Por quê? Porque as espécies possuem diferenças entre si, variabilidade. Então, se existia variabilidade, nascia tanto girafa do pescoço curto quanto girafa do pescoço longo, tá? À medida que se passavam os dias, os meses, os anos, as girafas que tinham pescoço longo, elas tinham sucesso reprodutivo. Elas tinham sucesso por quê? Porque elas conseguiam se alimentar, elas conseguiam o recurso alimentar delas, e as do pescoço curto, elas não tinham esse recurso alimentar. Elas acabavam morrendo, e aí não conseguia reproduzir. Morreu, não reproduz. Então, aqui embaixo, lembrando, ó, nas plantas baixas, existe uma grande competição por alimento. Então, as do pescoço curto, elas não conseguiam se alimentar. Morria, não se reproduzia. Agora, as girafas do pescoço longo, como elas tinham lá o alimento nas árvores altas só para elas, pronto. Elas conseguiam se alimentar, conseguiam se reproduzir, o que nós chamamos mais cedo de reprodução diferenciada, porque as mais adaptadas, no caso, as girafas do pescoço longo, que tinham uma característica vantajosa, elas conseguem se reproduzir mais, e as do pescoço curto não. Então, as do pescoço curto foram começando a morrer, e as do pescoço longo começou a se reproduzir e aumentar a população de girafa de pescoço longo. Com o passar de milhares de anos, o que aconteceu com o passar de longas gerações, né? De várias gerações, sobreviveu mais girafas do pescoço longo e a espécie se modificou, a espécie evoluiu. Ou seja, se antes a gente tinha lá as girafas do pescoço curto, ela foi evoluindo, 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 até chegar na girafa do pescoço longo. Tudo porque existe variabilidade, existe diferença entre as espécies.
As espécies que são mais adaptadas, elas se reproduzem mais, reproduzem de forma diferencial. Com o passar de muitos anos, as girafas que estão se reproduzindo mais, do pescoço longo, começa a transmitir essa característica vantajosa para quem? Para os seus filhos. E aí reproduz, 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 até chegar um momento em que nós temos uma nova espécie de girafa. As girafas do pescoço longo, tá? Que é a girafa que nós temos hoje. Então, essa é a parte da hereditariedade, que é a transmissão das características vantajosas, né, ao longo aí das gerações, o que gera a mudança da espécie, né? Porque ela se reproduz bastante, então ela vai passando aquela característica para os filhos dela, tá? Então, isso é a teoria de Darwin. Darwin também teve um probleminha. Lamarck teve, Darwin também. Darwin, ele era extremamente inteligente, porém, naquela época, não existia o conhecimento que nós temos hoje, tá? Então, Darwin, ele mostrou que as espécies têm variações, né? Por exemplo, lá nascia a girafa de pescoço curto e longo. Porém, Darwin não conseguia falar como essas variações surgiam e ainda como elas eram transmitidas. Darwin não sabia falar, tá? Ele não soube explicar, então, como que as diferentes características entre os seres de uma espécie surgem. E ainda, surgiu lá o pescoço longo, tá? Ele não sabe explicar como surgiu. E ainda, a característica do pescoço longo foi transmitido para os filhos. Ele também não sabia explicar como que isso era transmitido. E aí, vocês conhecem esse carinha? Surgiram os trabalhos de Mendel, o cara, o pai da genética. E aí Mendel trouxe para nós o conceito que faltava, né? A genética. A genética nos mostra como as características são transmitidas. A genética não estuda a hereditariedade. Ainda, a genética estuda o DNA. Então, a genética nos mostra como surgem variações ou como surgem diferentes características nos seres vivos, tá bom? Então, a nova teoria hoje utilizada chama-se teoria sintética da evolução, onde nós temos a união da seleção natural de Darwin com a genética, tá? Então, repetindo, teoria sintética da evolução é a teoria mais aceita hoje, porque ela une as ideias de Darwin, seleção natural, com a genética de Mendel, tá? Então, essa teoria também é chamada de neodarwinismo, tá bom? Neodarwinismo. O neodarwinismo, então, vamos lá, resumindo, ele incorpora a ideia de quê? De mudança no DNA das espécies. Essa mudança é transmitida para os filhos e aí vai surgindo características diferentes na espécie. Essas características, se forem vantajosas, vão passando para os descendentes, até que um dia a espécie muda tanto que ela se torna uma nova espécie. Aí nós teremos um ancestral e uma nova espécie. Quais são essas mudanças no DNA? São mudanças que a gente chama de mutação, que é uma alteraçãozinha no DNA, e recombinação genética ou recombinação gênica, que é uma nova combinaçãozinha que acontece lá nos nossos genes, tá bom? Então, quais são os fatores que a teoria sintética da evolução ou neodarwinismo incorporou à teoria de Darwin da seleção natural? Recombinação gênica e mutação, tá bom? Essas características explicam a ocorrência de variações entre as espécies, tá bom? E a genética é capaz de explicar como essas variações são transmitidas. Então, essa é a teoria mais aceita hoje. Só reforçando, seleção natural é a ação do meio sobre os seres vivos. Por exemplo, nós falamos da girafa. Qual era a ação do meio? A disputa lá dos seres vivos por alimento. A escassez de alimento no meio
era um fator que pressionava os organismos, né? E aí, somente aqueles mais adaptados conseguem ter sucesso, porque eles conseguem ter sucesso reprodutivo. Eles vão se reproduzindo, reproduzindo, e aí vai como se fosse tomando conta do ambiente, tá? Então, lembra, seleção natural é a ação de quem? Do meio. Pode ser disputa por recurso alimentar, disputa por território, pode ser o próprio meio, viver na terra, viver na água, viver voando, tá? Qualquer característica, beleza? Pessoal, um exemplo de seleção. Olha só, antibiótico. O que o antibiótico faz? Quando você toma antibiótico, você está doente porque você está sofrendo, né, com a ação de alguma bactéria no seu organismo. Tá bom. Quando o antibiótico entra no seu organismo, ele vai matar as bactérias que são sensíveis a ele. Darwin nos ensinou que existe variabilidade entre os seres vivos, não é? Então, quer dizer que lá no seu corpo pode ter bactérias que já nasceram resistentes ao antibiótico e tem as bactérias que são sensíveis. Então, as bactérias nascem assim, tá? Então, nós temos lá as que nasceram resistentes a esse antibiótico e as que são sensíveis. Quando você toma um antibiótico, quais bactérias morrem? As sensíveis. E quais ficam? As que são resistentes. As que são resistentes, quer dizer que elas são adaptadas, porque elas conseguem sobreviver naquele meio cheio de antibiótico. Então, por que a gente não pode ficar tomando muito antibiótico? Porque quando você toma antibiótico, você mata as bactérias sensíveis e seleciona as mais, não vamos chamar de forte, né? Vamos chamar as adaptadas. Então, se você ficar tomando muito antibiótico, você vai só selecionando as mais fortes. As mais fortes vão ficando, vão ficando, vão ficando. Vai chegar um momento que o antibiótico nenhum faz efeito, porque as sensíveis já morreram todas, e aí as fortes ficam lá, no seu organismo, tá? Outro exemplo, agrotóxico, né, que a gente chama de pesticida. Tem uma plantação qualquer e tem lá um inseto muito persistente que não morre. Aí o que o agricultor vai fazer? Vai jogar agrotóxico. Quando ele joga agrotóxico, nessa espécie de inseto, nasceram insetos que são sensíveis ao agrotóxico, e colocou agrotóxico, eles morrem, e nasce uma pequena quantidade de insetos que são resistentes a esse agrotóxico, bem pequena quantidade. Aí, à medida que o agricultor vai usando o agrotóxico, as sensíveis morrem, fica quem? Aquelas que são resistentes, aqueles insetos, né, na verdade. Então, joga de novo, e ele faz isso por anos, né? À medida que vão se passando os anos, né, os meses, quem vai ficando mais lá na plantação? Os insetos que nasceram resistentes ou sensíveis? Não são os resistentes? Então, chega um ponto que tem tanto inseto resistente que o agrotóxico não tem efeito mais. E os sensíveis já morreram tudo. O resistente, ele vai sobrevivendo, vai reproduzindo, e aí ele vai ficando ali naquele ambiente e tendo sucesso, né? Então, é assim que se entende o processo de evolução por seleção natural. O antibiótico fez o processo de seleção, o agrotóxico também fez o processo de seleção, tá? Ele conseguiu mudar a característica daquela população, porque antes tinha um montão, pesticida, por exemplo, antes tinha um montão de inseto sensível, um monte, eles morriam tudo. Só que aquela pequena quantidade de insetos fortes foi continuando lá, foi continuando. E à medida que eles se reproduziam, reprodução diferenciada, eles foram permanecendo no meio, tiveram sucesso reprodutivo, passaram essas características para os seus filhos, hereditariedade, e aí eles aumentaram na população e mudaram então a característica daquela população, tá? Então aqui é um quadro comparativo entre Lamarck e Darwin, tá? Para Lamarck, o meio gera necessidade de mudança, ele induz mudança no indivíduo, tá?
Agora, para Darwin, o meio, ele faz uma seleção natural nos indivíduos, tá? Então, quem tiver uma característica mais apropriada para aquele ambiente, ele sobrevive. Lembrando que depende do ambiente que o indivíduo está para falar que ele é adaptado ou não àquele ambiente, tá? Então, Lamarck, o meio cria a necessidade de mudar. Para Darwin, o meio apenas seleciona o que são mais aptos, os que são mais adaptados, os que têm características apropriadas, tá? Lamarck, como que surgem novas características? Através de uso e desuso de órgãos. Darwin, na população já surgem indivíduos diferentes, eles já nascem diferentes, tá? Eles não adquirem características diferentes pelo uso e desuso, eles já nascem assim, é o que ele chamou de variabilidade, tá? Então, para Darwin, a população é composta por indivíduos diferentes. E que esses indivíduos, o que tiver uma característica vantajosa para aquele meio, ele vai ser adaptado e vai ter sucesso reprodutivo, tá bom? Para Lamarck, as características que o indivíduo adquiriu pelo uso e desuso são transmitidas aos descendentes, tá? Para Darwin, aqueles mais aptos, mais adaptados, eles vivem mais tempo, reproduz mais e aí transmite as suas características aos descendentes, tá bom? Pessoal, deem uma lida, tá? Nos slides para reforçar. Qualquer dúvida, deixem lá um comentário ou falem no grupo, tá bom? Um abraço a todos.